Bom, pessoal, tudo bem? Aqui a ideia é a gente fazer uma análise dessa viga do ponto de vista da flexão, quando a gente aplica forças em direções diferentes, principalmente em direções inclinadas em relação aos eixos principais. O que são os eixos principais dessa viga, né? Eu tenho aqui o perfil, esse perfil é de 20 centímetros por 40 centímetros, ele tem um comprimento de 3 metros. Bom, os eixos principais são o eixo vertical e o eixo horizontal, que são os eixos preferenciais de flexão dessa viga, né? Quer dizer, se eu aplicar forças na vertical e na horizontal, ela vai flexionar de maneira correspondente. Então vamos analisar isso. Olha só, vou aplicar aqui uma força nessa face aqui. Vou aplicar uma força aqui apenas em X de 5 kN. E vamos observar qual que é o efeito, né? Ele vai fazer uma pequena simulação aqui. Estou usando esse software, né, o Solid Edge, para fazer essa simulação. E a gente observa então a flexão em relação ao eixo vertical. Uma força na horizontal provoca uma rotação em relação ao eixo vertical, em relação ao eixo Y, né? Vamos chamar esse eixo aqui de X. Tá bom? Muito bem. Vamos observar agora o que acontece se eu aplicar uma força. Vou apagar essa força aqui e vou aplicar na mesma face uma força em Y, né? Vou aplicar negativo, quer dizer, Y é positivo para cima, então 5 kN para baixo. Negativo, e vou zerar aqui no Z. Então o efeito vai ser uma força, né? Em Y vai provocar uma rotação em X. A gente observa, né? A rotação em X, olha só. Rotação em torno do eixo X, né? Consegue perceber, ó? Esse perfil ele está girando em torno do eixo X que passa aqui, ó. Como se estivesse enrolando em torno do eixo X, né? Ele está se enrolando em torno do eixo X. Muito bem. E se a gente fizer um efeito inclinado, né? Vamos apagar isso aqui. Vamos aplicar agora uma força inclinada nessa mesma face. Vai ter uma componente de 5 kN em X e 5 kN em Y, negativo, né, porque é para baixo. E aqui vamos zerar em Z. Então o efeito da força, olha só, a força está inclinada em relação aos eixos horizontais, aos eixos principais. Vamos ver o efeito disso aqui na simulação. Olha só, eu tenho um efeito na horizontal, ou seja, uma rotação da viga em relação ao eixo Y, mas também tem uma pequena rotação em relação ao eixo X, ou seja, a viga está descendo, tentando enrolar também em relação ao eixo X, em torno do eixo X. Observa? Então isso quer dizer que eu tenho um efeito combinado das duas rotações, dos dois momentos, né? Agora o que eu fiz aqui? Eu fixei a viga do lado de cá e do lado de cá, como se ela tivesse biengastada, né? Ou biapoiada.
para efeitos práticos, é como se ela tivesse engastada, bi-engastada. Vamos fazer um esforço aqui nessa face de cima. Esse esforço, né, vai ter o mesmo efeito, né? Eu vou colocar aqui uma força de 5 kN em X e de menos 5 kN em Y. Só que agora é um carregamento distribuído, né? E agora ela está bi-engastada. Então vamos ver o efeito, né? O efeito do engaste sobre a flexão. Vamos mandar ele resolver então. E olha o efeito que a gente observa. É difícil de enxergar até mesmo na simulação, olha. Mas você observa um efeito, né? Aqui também alguém comentou, mas vai ter torção. Aqui também vai ter um efeitinho da torção. A gente não está considerando isso, mas você observa que a viga, ela abaixa um pouquinho aqui, ó. Vou pôr uma vista de frente, ó. Ela abaixa lá no meio, né? Ela está abaixando e está indo também para a direita e para baixo. Então tem os dois efeitos. Aqui o efeito é mais complexo porque ela está bem engastada, ok? Bom, é isso.